Olá, para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Olha a Xepa, e dessa vez um convidado especial aqui no estúdio. Todos os convidados são especiais, mas esse é o convidado especial da vez, professor Jonathan Lopes, professor de física, que atua no mercado, na rede privada de ensino e também é empreendedor, viu? Ele atua como PJ também. Vamos conhecer a história do professor Jonathan. E para você que acha que é impossível, que é muito difícil empreender na área da educação, fique com a gente nesse podcast que você vai aprender aqui os caminhos que vai te ajudar, de repente, chegar nesse patamar de ser empreendedor na área de educação. Professor Jonathan, bem-vindo, é um prazer falar com você. Muito obrigado, Elaine. Tô muito feliz por estar aqui, né? É uma experiência enorme, né? Além de ajudar os professores aí que estão, né, tentando empreender e falar que é possível sim fazer isso e contar um pouco da minha história, como que eu consegui chegar lá, né? Até porque a galera pensa assim, professor, né? Você é professor, seja de português, matemática, história, geografia, inglês. O primeiro caminho que aparece é uma rede pública, que é através de concurso, ou a rede privada. Exato. É claro que você atua na rede privada, mas você conseguiu também desenvolver o empreendedorismo através das aulas de física, né? Agora, conte pra gente como que tudo começou, como que o professor Jonathan Lopes de física começou a sua carreira, qual foi o primeiro desafio que ele enfrentou enquanto professor? Tá. Como professor, na verdade, foi assim, eu já, logo quando eu estava iniciando, né, o curso de física, é um curso extremamente difícil, né? Acho que só para quem gosta, né? É realmente para quem gosta e quer vencer mesmo lá no curso, porque todo mundo sabe que depois que você torna professor, você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás. É um curso que não te dá muitas opções de ter um emprego e trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque é muita exatas. Você precisa de um tempo de dedicação exclusivo. Para aprender. Para aprender. E como você é um estudante, você não vai receber por estar lá, né? Você vai ter muitos gastos, né? Além disso, você tem que se alimentar. E para quem era de fora, que nem eu, teria que pagar um aluguel também, né? E aí eu acho que começou daí. E aí eu tive uma oportunidade que, assim, foram duas mães aí que até hoje eu agradeço elas, sempre converso com elas, que me abriram a porta da casa delas, né, para me oferecer dar aula particular para os filhos delas, né. Que aí nasceu o Jonathan empreendedor. Que aí nasceu a primeira estalo, assim, eu falei, nossa, eu posso fazer isso. E naquela época que eu comecei, né, acho que lá em 2015, também estava iniciando ali o curso, eu tinha essa dificuldade. Falei, será que eu sou bom? Será que eu vou ser capaz de fazer, né, com que isso aconteça de verdade? Eu tô pronto para ser professor, para ter essa responsabilidade. Eu tinha essa dificuldade, viu? Tinha muito essa dificuldade de entender que eu era um professor. Porque para mim, na época de tempo de escola, para mim, os professores eram os reis ali, né? Para mim, era incrível. E aí, eu carregar aquele nome, professor, e os alunos falar a primeira vez era difícil. Mas eu encarei, eu acho que eu sempre tive essa ideia que a gente tem que colocar o primeiro pezinho ali, né? Primeiro passo, encarar. Primeiro passo. Então, essas duas mães, assim, abriram a porta da casa delas para me estar lá, né? Porque é difícil, né? Você convidar hoje em dia uma pessoa que você não conhece para estar na sua casa, já é um desafio em tanto, né? E essas duas, eu até mencionar que é a Henry, né? E a Luciana, elas abriram essas portas, né? Elas são amigas, né? Elas estudaram juntas lá na UFMT. Hoje, a Henry é psicóloga lá no IF, né? E a Lu é advogada, né? E assim, elas abriram a porta. E elas sabem como era difícil ser aluno da UFMT. Que você era aluno da UFMT. Exato. Então, assim, elas me ajudaram, me apoiaram sempre. Naquele tempinho lá, cobrava uns R$15, R$25 a minha hora. E já ajudava, nossa. Muito, né? Você estava falando em off que quando você... você estava assim, falando que você aconselha
o aluno que está neste momento fazendo uma graduação, que ele assuma a responsabilidade de uma sala antes do término da graduação. Por quê? Então, isso porque eu peguei a experiência dos demais, né? Meus veteranos da época. Porque todos estavam saindo e era uma loucura para achar um emprego, né? Então, tinha uns que tinham que ir para outro estado, né? Pegar uma vaga. Aí tinha que ir o concurso, e o concurso demora. E aí, a maioria aceitava a primeira oportunidade que via. Da rede privada. Da rede privada. Então, assim, com o mercado, a empresa queria, né? A rede privada queria. E você tava ali louco, precisando de dinheiro. Você acabou de formar. Acho que acontece com todos, né? Você forma, difícil. Agora eu vou cuidar da minha vida, né? Como que eu vou fazer isso, né? Então, não é mil maravilhas. Formou, a gente já sabe que não é mil maravilhas para nossa área, principalmente, né? E essa mil maravilhas, essa não mil maravilhas inclui o piso inicial do professor. Ele é baixo, né? Era bem baixo, assim. Era bastante trabalho para você fazer, né? E o salário era abaixo, às vezes, né? Você tinha que pagar o aluguel e os demais coisas que você precisava, né? Então, coisas que você passa muito perrengue mesmo, né? Então, aí eu sempre falo pra galera que depois dessas ideias aí, eu comecei a ter essa ideia de já tentar procurar escolas antes. Mesmo que sejam essas que iriam pagar pouco. Porque eu tava me colocando no mercado e aí era a minha ideia fazer meu nome ali, né? Tipo, pegar essa como toda escola, profissão, né, professor? Toda profissão. Começar dali do meio pro fim, eu já teria pelo menos um nome para chegar em uma escola grande, porque é difícil também, é só por indicação, né? Então, é muito difícil, a não ser que você já tenha um bom tempo aí no mercado. E aí, eu tive essa ideia. Não, eu vou encarar. Isso aí já no meio do curso, né? Eu falei, não, eu vou encarar. Vou procurar no meio do curso, já fui mandando currículo aí, ó. Ia procurando no Google lá, escola tal, nem que seja qualquer escola de bairro eu tava colocando. Eu colocava lá, e-mail da escola da Lipá, escola da região ali do Jardim Itália. Ia pegando escola por escola e mandando. Tá. Sem nenhuma, né? Sem nenhuma coisa no currículo, só meu nome lá. Tava lá em informação você ainda. Você queria trabalhar, né? Queria trabalhar. Eu falei, até porque você morava sozinha, né? Isso, você mora sozinho. Mora sozinho. E aí, essa história do professor PJ, você falou que é uma forma de empreender. Você falou que no passado, o fato do seu pai ser empreendedor e ter te passado algumas responsabilidades, te contribuíram para que você hoje fosse um professor Jonathan, professor de física, empreendedor, né? Exatamente. O que ele te ensinou, hein? Então, assim, o ensinar não foi pegar na mão, né, e ir falando. Boa, né? essa! Ó, porque tem aluno que vai ouvir o podcast e vai falar assim, não, meu pai não me ajuda, entendeu? Mas não é que não ajuda, ele quer que o pai, sabe, dá um carro zero, Isso. um apartamento quitado, né? E não é bem assim, né? Sim. Então, foi assim, acompanhando ele, né, durante a vida dele ali no mercado que ele tinha lá. E como ele ia fazer compras, né? E aí tinha anos que eu estudava de manhã, tinha anos que eu estudava à tarde. Se eu estudasse de manhã, à tarde ele fazia compra e eu ia junto, né? E aí eu acompanhando ele. Ele tinha um mercado. Tinha um mercado. E aí eu acompanhando ele ali. Ele, vamos lá, meu filho, eu vou com você. E aí você presta atenção. Eu ia ficar prestando atenção lá, ele... negociando. Né, pechichando lá os valores, né? Um saco ali de farinha, aquele que vendia bastante. Arroz, açúcar. Ele falava, tal lugar é mais barato que aqui. E eu acabei de passar lá. Vocês vão perder essa venda mesmo? E a galera, nossa, não, né? O vendedor quer vender. Não, o fornecedor não vai querer perder. Não vai querer perder. Aí pegava e vendia. Às vezes ele nem ia, né? A primeira coisa que ele ia, ele jogava essa, a galera pegava, né? Falou, nossa, vamos vender. Vamos vender. Né? Meu pai... Ali tava nascendo o Jonathan empreendedor. Exato, eu só observando sempre ali. E aí, quando ele ficava doente, né, eventualmente, ou quando ele não poderia ir lá, ou tava fazendo alguma coisa, aí eu ia sozinho, né? Eu era assim, né, bem criança ainda, né? Sei lá, 11, 12 anos, mas eu ia lá.
E assim, é um medo, né? Um medo, o mesmo, imagina. Porque quando a gente é criança, a gente tem medo de ir no mercado, Sozinho. né? Sozinho. Seu pai pede pra você comprar arroz, você traz outra coisa que não é arroz. Por conta do nervoso. Exatamente. Você acaba esquecendo. E eu que ia fazer a compra principal... Do mercado. Ah, não. Aí eu... Nossa, eu ia até assim, ó. Tremendo. E aí eu falei, E aí, a primeira foi péssima, né? A primeira experiência foi péssima. Fui lá, comprei as coisas mais caras. Meu pai falou tanta coisa pra mim. Mas na outra eu falei, não, agora eu vou fazer aquele que ele falou, né? Pode ir. Eu queria voltar também mais cedo pra casa, mas eu falei, não, vou nos lugares aí, vou pesquisar e ir anotando, né? E aí no último lugar, assim, eu falava, ó, fui no tal lugar, preço tal. E aí, se não quisesse, eu ia no outro, né? Ia lá, pegava e fazia a compra. Ia pechinchando com a galera, falando o preço, eles, né? Pra que eu conseguisse comprar. E aí, sobrasse um pouco mais de dinheiro, né? Pra mim, já era vitória, né? Meu pai me dava tanto. Se sobrasse pelo menos 50 centavos pra mim, eu falei, nossa, eu consegui mais que meu pai. 50 centavos ali sobrou. Virou uma disputa gostosa ali, né? Eu vou fazer compra melhor do que ele, com mais lucro do que ele. Beleza. Exato. Você contou pra mim também que despertou em você, porque você nas horas vagas é investidor, né? Sim. E aí Adoro esse, vamos dizer assim, esse case de investidor surgiu nesse período, quando você começou a guardar dinheiro. Exatamente. Se for contar aí esse período que eu comecei a guardar dinheiro, sendo que o meu objetivo era sair de casa, desde lá, né, de jovem, eu acho que já pintou daí. E aí o que abriu mais, né, além de eu começar a dar as aulas particulares já na graduação, foi a pandemia, né, que despertou ainda mais. Por quê? A gente estava passando menos tempo nas escolas, porque aí queria diminuir o valor do salário, né? Então, diminuiu aí o tempo que eu passava mais dentro de casa, né? Eu fiz o quê? Falei, nossa... E já tinha outros colegas que tinham falado também de investimento. Diminuiu o tempo dentro da escola, mas não diminuiu o tempo do planejamento de aula. E aí, mesmo assim, a escola entende que tem que diminuir o salário, porque você fica menos tempo dentro das escolas. Exatamente. Aí veio aquela necessidade, mais uma vez, né? Impulsionada a necessidade, veio a possibilidade de você investir. Exato. Aí você juntou os dois, empreendedorismo e investidor. Perfeito. Eu falei, nossa... o sonho, né, desde então é ter meu próprio local físico, né? Ter uma empresa. A minha meta é ter uma escola física. Exato, uma escola física que eu possa, até mesmo pelo fato que, como eu vivi as situações de que teve escolas que eu trabalhei que não colocavam o salário em dia, era muito atraso, não pagava os direitos, né, cabíveis. Eu falei, não, quero construir uma escola que eu faça diferença, que eu seja o melhor administrador disso aí, né? Respeite os professores da forma que eles merecem, pagar o salário digno, um valor maior, porque eles realmente, nossa, a vida de professor é complicadíssima. É difícil. Muita coisa. É muito amor, né? Tem que ter muito amor para continuar nessa vida, tem que ter. E aí eu falei, nossa, aí de investimento na Bolsa de Valores... eu vim disso, né? Eu falei, nossa, não é rápido assim também, né? Você não vai ficar milionário nem nada. Mas o tanto ali que você consegue de valor, já é um valor que você pode agregar aí no seu fundo de emergência ou para alguma coisa futura, né? Sei lá, na aposentadoria, quem sabe. Mas é uma coisa que se eu tivesse começado antes, eu acho que seria melhor. Se eu tivesse começado cedo. Desde pequeno, ali, dos 10 anos. Se eu soubesse, se eu tivesse tido uma educação, né, financeira relacionada a isso, eu acho que seria melhor. Se eu tivesse tido na minha própria escola isso, eu acho que seria melhor. E falta isso nas escolas, falta, né? Falta. Professor muito. Jonathan, o senhor ainda não atuou na rede pública, né? Só na rede privada. Na rede pública, eu tive algumas experiências. 3, né? Uhum. Foi estagiário na época. Cheguei a estagiar em 3 escolas e também já trabalhei com projetos dentro dessas escolas, né? Então, já trabalhei ali perto da Arena Pantanal, que é José de Mesquita, já fui lá. Já fui no Pedra 90, o Rafael Rueda. E também, eu não me lembro se ainda existe, mas tem o Lino Povas, né? Também já fui lá como estagiário. Então, E nas escolas privadas, né? Então, o curso, ele sempre
é interessante, pelo menos no meu curso, ele fala pra gente ir fazer estágio nesses dois, né? Pra você sentir o que é privada e você sentir o que é uma escola pública, né? A responsabilidade do professor nas duas esferas são iguais. São iguais. Não difere. Não difere. Eu acho que um pouquinho da privada cobra um pouco mais, né? Eu vou dizer assim que em relação à escola pública. A cobrança é mais porque os pais da privada, eles estão mais ausentes, né? Se você é pouca coisa, mas estão mais ausentes do que estão na pública. Na rede pública, os pais são mais presentes? Eles são menos presentes. São ausentes? São ausentes. E na privadas? Na privada, eles são um pouco mais presentes lá, né? Então, assim, os pais de alunos na rede privada são mais presentes? São. Na vida dos alunos. Pouca coisa, mas são, mas tá? são, né? Isso, e na rede pública você percebeu essa ausência? Percebeu. Mas aí eu como experiência, a gente sabe, né? Que diversos projetos que a gente fez durante que eu tava ali na UFMT, a gente percebia que o pai era mecânico, e o filho faltava porque tinha que ajudar. Como que vai na reunião se tá trabalhando? A mãe tá trabalhando, você tá tem cuidando que abrir dos o comércio, filhos. né? Exato. Então, por isso que a gente percebe esse disparo de diferençazinha ali, né? E tem essa cobrança, né? E que às vezes também chateia a gente, né? Muitos professores ficam chateados que na privada tem isso, né? Então, eles cobram lá da direção e a direção vai e cobra do professor. Então, o aluno tem que aprender. Tem que aprender, né? Atualmente tá mais complicado, né, Elaine? Porque hoje em dia eu acho que os pais nem os filhos estão sabendo lidar, né? Então, eu acho que depois da pandemia teve esse boom maior ainda, né? Então, eles têm conflitos entre eles. Tem conflito entre eles, né? E aí isso afeta na sala de aula? Afeta na sala de aula, com certeza. Que a gente acaba sendo psicólogo, né? Exatamente, professor e psicólogo, né? Professor Jonathan, o tempo que você fica em sala de aula com os alunos é suficiente para que eles aprendam o que realmente o calendário escolar coloca de conteúdo? É complicadíssimo, viu? Porque normalmente, se for uma aula, é 50 minutos. Claro que é menos que isso, né? Porque até você organizar... Vou falar, você falando tal, senta aqui. Eles falarem. Eles falarem. E assim, eles vêm com uma energia enorme, né? Tipo... Querem ser ouvidos. Querem ser ouvidos. Aí um quer falar na frente do outro. Aí você vai ter uns 20 minutos pra colocar o que você tem pra fazer naquele dia. Então, assim, o planejamento nosso é um planejamento montado, mas que de real não dá pra cumprir. Por causa disso tudo, né? A gente Seres não consegue, humanos, né, exato. professor? Não é robô. Exato. E aí a gente, né, samba ali pra tentar colocar em dia o que a escola acaba cobrando da gente, né? Então a gente acaba tentando colocar em dia. Essa disparidade de tempo na aula particular, você consegue dar atenção maior na aula particular. Porque você tem a salinha de exatas, né? Isso. Gente, tá no Instagram, dá pra ver lá, @salinha de exatas. É por onde o professor Jonathan Lopes, ele atua no empreendedorismo. Exato. Aula particulares para Enem e também aula de reforço. Aula de reforço, exato. Sempre física e matemática. Física, matemática. Durante a pandemia, eu tinha uma equipe maior, né? Que a gente precisou. E como a gente estava dando aulas online, né? Tinha a necessidade de ter professor de redação, história, geografia, né? Então, essa turma trabalhou comigo. Tá ainda com você? Não, atualmente não estão, porque saíram, né, do estado, foram trabalhar em outros estados, estão em Goiás, Brasília, foram embora, e aí acabou que eu não chamei mais ninguém, porque também não teve demanda, né? E aí, hoje em dia, eu trabalho com física, matemática, química, que é uma professora que está comigo, até falar, né? A Vitória Maidana, né? Ela está trabalhando, inclusive, nesse horário ela está trabalhando, né? Tá dando aula. Tá dando aula. É o horário que ela tem. Tem uma pessoa super batalhadora, a Vitória. Tiro o chapéu para ela. Conheci ela na época de faculdade, viu? Lá da universidade, lá da UFMT. Ela se formou em engenharia, tá? Não lembro agora, engenharia química, né? Engenharia química.
E aí ela tá aí, ela batalha. De manhã trabalha, à tarde trabalha e à noite ela atende as aulas de reforço da salinha. Agora conta pra gente, porque assim, quando eu vou comprar uma canecas do empreendedor, eu tô vendo que ele vai vender canecas, né? E o professor, como empreendedor, nas aulas lá, o que oferece para essas crianças? Quem que te procura primeiro? Deixa eu saber. Os pais ou os filhos, e o que você oferece? Então, antigamente era mais difícil, né? Eu tinha que oferecer os meus serviços, né? Você tinha que falar. Tinha que falar, exato. Então, é uma história que eu conto até hoje, que é engraçada. Eu trabalhei por uma pessoa que ela também é empreendedora, tá? Aí, o que ela acontece? Eu trabalhei com ela tem um local físico. Aqui, né? Aqui que é a aula virtual. Isso, a minha aula virtual, são meus alunos aí. Tem mais aqui, mas aí, né? Não deu pra aparecer. Esses aqui são meus alunos atuais do cursinho, né? Que eu ofereço, né? De Física e Matemática, com um preço bem baixo, tá? Acessível. R$100. Você tem direito a um plantão, lista de exercícios e as aulas de Matemática e Física alternadas aos sábados, tá? Essa aqui é a aula virtual. E essa é a minha aula virtual. É de Matemática Matemática e Física. Essa galerinha tá aprendendo pra quê? Pra Enem? Pra Enem. Eles são exclusivos para o Enem. Então, aí eu fiz uma forma bem legal, pô. Acessível. Bem acessível, R$100, que eles podem pagar mensalmente, podem pagar no crédito. R$100 é mensal? Mensal. Quantas aulas por mês? Tem 8 horas de aula. 8 horas de aula, sem contar com os plantões, né? Não, tá ótimo, né? Xepa! É xepa! R$100. Olha o pai que tá com dificuldade do aluno que não aprende matemática e física. E física pro Enem. Tá uma xepa. Tá, porque se eu for falar pra você, hoje o meu pacote de 8 horas de aula, só as aulas, tá R$920. Então, assim, estou fazendo por R$100 e dando 2 matérias, matemática e física, e mais plantões todas as quintas. Todas as quintas eu dou plantão, 2 horas de plantão e lista de exercício para eles sempre, né? E aí você falou também, professor, que além das aulas virtuais, né, que é a salinha de exatos, você faz a aula em domicílio. A domicílio. Por quê? Porque é um pedido dos pais ou esse aluno requer essa presença? Então, como eu trabalhei com essa pessoa, eu via que os pais levavam as crianças lá no local dela, né? E daí eu falei, nossa... E assim, hoje em dia os pais querem praticidade, né? Em vez de eles irem lá, o aluno ficar 1 hora, ele vai ter que voltar de novo. Então, muitos pais ficavam assim, nossa, né, não dá tempo, assim. Tem compromisso, vou lá, tem um compromisso, meu filho vai ter que se virar aí. Vai de ônibus, vai de Uber. E vai se virando. E eu falei, nossa, se eu for na casa deles, ele tá no conforto da casa dele, acabou a aula, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Então, aí o pai tá lá, eu posso conversar com a mãe, posso conversar com o pai. Então, eu tô mais próximo do aluno ali. E você não vai precisar daquele tempo para ele se adaptar com o ambiente para poder estudar. Exatamente. Você já pode começar já estudando, já com a atividade. Exatamente. É isso que assim, é o meu sucesso. Sinceramente, hoje, é o meu sucesso de estar lá. Eu já tentei, eu acho que o ano passado, abrir um local físico, mas aí eu me vi com isso. Será que os pais iriam levar? Sendo que o meu diferencial é estar lá com eles. E aí a minha necessidade de chamar outras pessoas, né? E a trabalhar comigo também. Professor, mas presencialmente esses alunos, por estarem em casa e perto dos pais, ou do pai ou da mãe, não fica mais difícil para eles concentrarem ou fazer as atividades ali do que se eles estivessem em outro ambiente? Você já se deparou com uma situação assim ou não? Não, olha... eu tenho muito a agradecer, viu? Até pensei que seria dessa forma, né? Quando eu comecei. Mas é uma ideia totalmente diferente, né? Por exemplo, os pais, eles não ficam lá, né? Durante as aulas, não. É 1 hora. 1 ou 2 horas. Eu costumo ir fazer 2, né? Então, aí depende da minha agenda também, né? Por exemplo, se eu estivesse só no local... que eu atendo, num bairro, por exemplo, num condomínio. Eu faço isso, né? Na segunda eu vou estar, por exemplo, próximo ao Boa Esperança. Eu vou atender toda aquela região ali na segunda-feira. Na terça eu vou estar ali na região ali do Jardim Itália. Vou atender toda aquela parte ali. E assim eu vou, entendeu? Se você é um professor porta a porta. Isso. Eu faço dessa maneira. Até porque
É muito fácil, porque você já tá próximo ali, dá pra ir caminhando, você vai lá. Quando é dentro de um condomínio só, melhor ainda, né? Eu pulo de um galho, vou pro outro, vou pulando ali. E como que você mede ou pega a estatística de nível de aprendizado desse aluno quando ele começou com você e no final, por exemplo, de um contrato, de uma temporada, digamos assim? Olha, eu tenho, assim, contratos que eu faço normalmente. Eu sou tipo um jogador de futebol, né? Então vai lá. Você é o tipo jogador assim, ou você é o técnico? É o técnico também. O técnico, eu acho que é o técnico. É o técnico. E aí, normalmente, os pais me contratam durante um ano. Assim, já assinam um contrato para mim essa um criança. ano. Os mais novos, que me conhecem poucos, aí, alguns pais, eles normalmente vão fazer um primeiro mês. Então, o resultado vem. Então, eu faço duas coisas, né? Os resultados a gente vê pelas notas, né? Desses alunos que mudam. Então, eu pego o aluno que tira 2,5, que vale 10. Tira 1, que vale 10. De média. De média. Então, assim, eu faço um bom. Começa do 6, 8. Então, eu já tive aluno que precisava passar, tirar ali 9, tirou 9,5. Então, isso é um marketing meu, é isso. É o resultado na prática. É um resultado na prática. E outra coisa que eu costumo fazer sempre nas minhas aulas, que é divertido, que eu aprendi durante o tempo aí, é um aplicativo. Um aplicativo de jogos, né? Jogos matemáticos. E tem outras coisas também, tá? Mas eu uso mais a matemática lá, que é o Kahoot, né? É um jogo que a gente utiliza, coloca aqui na minha tela, né? Coloca o tema, por exemplo, potenciação. Escrevo aqui, nele na biblioteca dele tá lá, potenciação. Eu clico em iniciar, eu passo esse link pro aluno, ele entra, ele escolhe o emoji dele, o que ele quiser, o apelido que ele quiser, ele entra e aí que eu vou administrando. Vai sair a primeira pergunta, ele vai ganhar X pontos. Então, essa questão de gamificação, a galera fica louca. Porque todo mundo gosta, assim. Perde o ranço pela química. Perde total, né? Porque eles querem estar no pódio, porque aparece pódio, né? Ele quer ser o primeiro, que tá em pelo menos o terceiro, segundo. Então, é muito importante. Isso eu faço também na escola privada também, que eu trabalho. Todo fim de conteúdo, eu lanço um joguinho, que é esse, o Kahoot. Mando lá. Entra nos links, eles ficam loucos, né? Quer ser o primeiro, top 1 ali. Então, aí daí sai um gráfico pra mim. Também de quais questões ele errou. Então, o que eu vou saber por quê, eu pergunto para ele. Porque aí o aplicativo não vai me oferecer essa oportunidade. Aí você vai entender o que ele não entendeu, ele não entendeu naquele assunto. Exato. Porque ele tem um certo tempo, né? Para cada grau de dificuldade, ele te joga um tempo. Então, se for fácil, vai ter um tempo menor, médio, vai jogando ali o tempo. Aí a pessoa... Aí ele vai fazendo sozinho. Então, sem perceber, ele está sendo avaliado. Sem perceber, todo na diversão lá, né? Todo alegre, né? Ele vai estar sendo avaliado. Aí eu vou lá e olho, ó. Sei lá, de 100% você fez 71%. Tá legal, tá. Mas vamos ver o que você errou. O que pode melhorar. Aí eu puxo lá o relatório e vai ter as questões que ele errou. Aí eu vou perguntar, uai, fulano de tal, por que você errou isso aqui e tal? E assim vai, entendeu? E ele vai me falando... eu tive dúvida nesse sinal aqui, eu não entendi o sinal. Aí eu explico para ele aquela questão e tiro a dúvida dele, jogo outros exemplos. Agora, um outro assunto para a gente finalizar esse bate-papo bem bacana, vamos dizer assim, numéricos, né? Com exatas. Muito bom saber o seu jeito que você empreende. Sim. Além de ministrar aula na rede privada de ensino, essa possibilidade de ensinar matemática e física de forma virtual, presencial também, em domicílio. Fantástico isso. Agora, você me diz uma coisa. A educação financeira... Você falou no início desse podcast que se você tivesse aprendido lá nos seus primeiros anos de vida escolar que guardar dinheiro é importante, investir também é importante, você teria uma outra realidade financeira hoje, né? Exatamente. Você acha que ainda falta muito para que as escolas, como um todo, da rede pública ou da rede privada, entenda que educação financeira precisa estar no calendário de uma forma efetiva, não só como uma ação educativa, uma campanha educativa? Ainda falta muito? Olha, tô achando que falta muito, viu? Eu gostaria que fosse uma realidade isso, tá? Eu já trabalhei não lembro agora o ano, mas trabalhei na parte de política ali, né? Já estive envolvido com a parte política. E sempre foi uma coisa que eu pedia, né? Falei,
fala com o governador, fala com o fulano de tal. Ah, você atuou como assessor também parlamentar. Isso, e aí eu falava, poxa, vamos lá fazer, né? Mas você já era professor nessa época? Eu na época, no UFMT ainda. Estudando, né? Fazia parte então, desse movimento estudantil. Essa questão de educação financeira já te provocava? Já, porque eu me sentia incomodado. Até porque eu precisava, porque eu não tinha, né? As pessoas precisam também. Qual foi a resposta do político na época? Então, na época, eles falavam, não, vamos ver, né? Aí foi aquele vamos ver pra cá, vamos ver, foi passando o tempo e não consegui nenhum alcançar nenhum, né? Eu ainda não sei se tem algum projeto que identifique isso. Eu já ouvi falar, né? Eu não vi ainda. Eu ouvi falar, assim, que seria importante ter, mas eu não sei se o projeto andou de fato. Só em época de eleição, viu, professor? Exato, exatamente. Eu ouvi, na época de eleição a gente ouve bastante tem coisa, tudo, né? Época de eleição aparece tudo. Exato. E aí, eu ficaria muito feliz se realmente existisse essa possibilidade. E mais uma coisa, Elaine, que eu acho importante, tá? A gente, como professor, se surge uma coisa que nem essa, matemática financeira, por exemplo, eles vão colocar o professor que já está lá para dar essa matéria. E eu acho que sobrecarrega o professor. Então, eu acho que deveria contratar porque já está garantido também empregar um novo professor a realmente realizar aquilo, porque ele vai ter tempo, ele vai ter tempo de estudar, né? Exato, vai ser um trabalho excelente. Então, assim, a matemática, a física que já tem do professor lá curricular, a educação financeira teria que ser uma matéria a mais. Exato, deveria ser uma matéria separada. Na rede pública e na rede privada de ensino. Perfeito, porque o professor teria tempo suficiente para planejar e fazer um trabalho com excelência, né? Porque o professor que está responsável pela parte de algébrica e da matemática toda, ele não vai ter tempo para trabalhar tão lindamente a matemática financeira. Ele vai ter que tirar um tempo que é do que ele já faz para ir pesquisar muita coisa sobre matemática financeira. Então, e a gente não sabe guardar dinheiro, né, professor? Exato. A gente não sabe guardar dinheiro. A gente não sabe economizar, a gente não sabe guardar. E a educação financeira nas escolas seria uma possibilidade de mudar essa realidade desse povo adulto todo aí. Uma inovação da nova perfeita geração. para todos nós, né, que não acabamos não tendo... Falta, né? Faltou e falta até hoje. Quero agradecer por este bate-papo muito bom. Conheci o professor Jonathan, empreendedor, que mostrou aqui pra gente na prática que não é fácil, mas é possível empreender. Possível. Tem mercado, tem demanda, basta encontrar alguma, né? Basta encontrar. Quero agradecer de coração. Deixa aí um recado para aquele professor que está desanimado. Terminou a graduação, não se encontra no mercado e está achando que vai ter que fazer outra faculdade. Vamos lá, deixa um recado aí pra galera. Quero deixar um recado. Já tinha até ensaiado isso, né? Eu pensei, ó. Ela vai me perguntar. Vai perguntar. E eu quero deixar um recado, na verdade, para 3, né, polos aí. Pais, alunos e os professores, né? Boa. Primeiro, eu acho que os pais, eles têm que estar mais presentes com os filhos, tá? Brincar, né? Tem que sair, tem que se divertir. Conversar. Tá? Conversar. Os seus filhos estão precisando. A gente passou por um tempo aí de pandemia, assim, terrível. Então, a gente sente isso na sala de aula. O professor é sobrecarregado com isso. E eu acho que os pais, eles têm que aprender, né? A educar o filho, né? Principalmente. E os filhos... Assim como eu me considero um bom aluno. Eu sempre respeitei os professores, tá? Eu acho que o professor não é seu pai, certo? Não é psicólogo. Não é psicólogo. O professor, ele é sempre de portas abertas para você. Então, ele vai te oferecer carinho, suporte, sempre que ele puder. Ele tem os problemas dele, mas mesmo assim ele coloca um sorrisão na cara, certo? Ele dança com você, ele brinca com você, mesmo né? Mesmo chorando, né? Mesmo chorando. Por dentro, as dívidas estão, lá em cima. Mas ele tá lá com você. Brigou com o coordenador ou coordenadora. Exato, mas ele tá lá firme. Então, respeite essa pessoa que tá te ensinando, tá? Além de tudo. E para os meus amigos, né, professores, não desista, a jornada é enorme, tá? Quero falar para vocês podem, tá? Eu já ouvi vários professores falando que, eu tô aqui na CLT, então eu já tô de boa.
Não fique de boa, galera. Eu acho que isso aí na física a gente chama de inércia, né? Inércia é quando o seu corpo tá parado, ele tende a ficar parado. Na zona de conforto ali, e se você tiver em movimento, ele tende a movimento. Mas se você tá parado, ele vai continuar parado. Até que exista uma força para te empurrar, né? Então, eu acho que todos os professores deveriam ser empreendedores. Tem mercado e ele pode fazer o que ele quiser. Não fique só nisso, tá? Porque eu já ouvi muito... Não fique na inércia. Não fique na inércia. Eu já ouvi muitos professores falando, não, tô de boa. Mas não é bem assim, viu, galera? Não é bem assim. Eu acho que se você quer dar um boom na sua vida, você tem que aprender e tem que inovar sempre. É isso aí. Eu conversei com o professor Jonathan Lopes, professor de física, professor empreendedor através da Salinha de Exatas. Perfeito. É o @ lá no Instagram, isso, né? Vai lá, exatas, segue lá. E para você que ficou comigo nesse podcast, ouviu tudo isso até agora, deixa eu falar. Ele disse aqui que falta educação financeira na vida das crianças, tá? Um recado bom para todos os proprietários de escola privada e também para aqueles que atuam na rede pública de ensino. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.